Vamos orar, queridos. Pai querido e amado, nesse momento, diante do Senhor, nós estamos conectados, ligados uns aos outros pelo Teu Santo, Poderoso Espírito Santo, Tua vida habitando dentro de nós, Teu amor, Tua graça, Senhor, derramada sobre nós como promessa, através de Jesus Cristo. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor irá nos guiar toda a verdade da palavra, irá nos ensinar, irá nos libertar, fará nos experimentar mais de quem o Senhor é. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus, que tudo possa correr conforme a Tua vontade. Nos blinde agora com Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia, que toda tentativa, Senhor, das trevas de nos impedir ou de nos atrapalhar no intuito de aprendermos do Senhor, que seja frustrada agora, repreendido no nome de Jesus. Toda vitória já pertence a Jesus Cristo sobre nossas vidas, sobre nossas casas e famílias. Amém? Vamos lá. Deixa Amém. Apresentação. Está na tela ainda a apresentação, né? Sim, dando para ver certinho. Então, vamos embora. Está a aula 2 ali, mas não é a aula 2, é a aula 3. Foi esse até o motivo da minha demora. Semana um pouco corrida e os ajustes finais aqui de diagramação estava acabando de fazer, né? E eu tenho uma certa dificuldade para fazer, eu ainda anoto tudo no caderno, depois eu transfiro, enfim. É uma trabalheira danada, mas deu certo. Se tiver algum errinho, deve ter, provavelmente. A gente vai com misericórdia aí dos irmãos para com minha vida, tá bom? Mas vai dar certo. Vamos lá. Aula 3. Então, vamos lá. A gente vai começar por aqui. Hoje, só para vocês entenderem, né, nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre Evangelho de forma geral, uma cosmovisão sobre o Evangelho. Falei sobre o Evangelho da salvação e o Evangelho do reino. Compor, na verdade, o Evangelho só, ele é distinto, mas um não existe sem o outro. Não existe o Evangelho do reino sem o Evangelho da salvação. Amém? Então, a gente primeiro deu essa cosmovisão, depois, na aula 2, nós falamos de forma bem prática sobre o Evangelho da salvação, expondo o plano de redenção de Deus, de como pregar esse Evangelho, que ele precisa ser pregado. Essa é a intenção, amém? Essa boa nova, ela precisa ser dada, precisa ser anunciada. A fé, ela vem pelo ouvir. Aí, só para relembrar os irmãos, aquela famosa frase, né? Se for preciso, pregue, se for preciso, fale. Né? Eu falei a respeito dela, sobre não ser ter até um sentido quando se fala de testemunho, mas quando a gente fala de pregação do Evangelho, ela não é verdadeira. A pregação do Evangelho é feita através da palavra, não tem a ver, a boa nova não tem a ver com a gente. Então, a questão do testemunho é algo que alcança ou segue aquele que foi alcançado pelo Evangelho e é salvo em Cristo Jesus, mas a proclamação não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo Jesus. Nós não falamos de nós falamos de Cristo. Essa é a boa nova, que Cristo venceu. Amém? E aqui, na aula de hoje, nós vamos continuar abordando aí, já vai ser tipo a gente vai fazer uma transição. Então, eu não quis fazer isso, assim, separar para o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. Eu quero dar a compreensão aos irmãos da distinção que existe entre os dois, mas a intenção desse módulo era que nós pudéssemos entender que essa cosmovisão ela é parte de um todo. Amém? Então, por isso, a gente vai fazer uma transição, acredito que vai ser suave. Então, a gente está saindo aqui do Evangelho da Salvação e a gente vai entrar mais para o final dessa aula no Evangelho do Reino, mas tentando conectar um ao outro. Pelo menos essa é a minha intenção. Tomara que dê certo. Me ajuda, Espírito Santo. O Evangelho não é simplório. Ele é simples, a gente pode falar de certa forma que o Evangelho é simples, e nem tão simples assim pela sua profundidade, né, mas simplório de jeito nenhum. Ele é profundo, ele pode ser expresso por meio de temas da Bíblia, mas é inesgotável, ele é profundo, ele é rico. A Bíblia expõe essa mensagem central, como eu disse para vocês, né, que nem tudo é o Evangelho, nem tudo que está na Bíblia é o Evangelho. Nós precisamos entender isso. A Bíblia é rica como livro de ensino, e toda ela é a palavra de Deus. Nós cremos nisso totalmente, mas existe uma mensagem central, e essa mensagem central é o que nós chamamos de Evangelho. Amém?
e até alertando aos irmãos que muitos hoje se aproveitam de mensagens que são bíblicas, mas sempre tem que passar por esse crivo. Qual o crivo? É o crivo do Evangelho, é o crivo de Cristo, do que se concretizou em Cristo Jesus. Porque senão pode ser algo bom, porque vem da Bíblia, mas usado de forma torta, enviesada, enfim. Então nós precisamos sempre ter essa ótica ao ler, ao ouvirmos, ao analisarmos. Sempre que pegamos a Bíblia, precisamos procurar esse fim. Qual o fim? Ver a pessoa de Cristo nela, ver a mensagem de Cristo nela, ver o plano do Redentor de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Então a Bíblia ela é completa, ela deve ser lida, aprendida, deve se ler ela devagar e de forma profunda, eu diria assim, e nos detalhes, né, se a gente tivesse que complementar mais alguma coisa. Amém, queridos? Vamos lá. A partir disso, tá, o tema em cima é o evangelho deve ser contextualizado. Então, vamos lá. Houve uma fala de um pastor um tempo atrás, que ele falou que a Bíblia precisaria ser atualizada. São termos diferentes, amém? A atualizar é você pegar algo que está retrógrado, algo que é ultrapassado, e fazer uma atualização. Agora, contextualizar é pegar algo, não tirando a essência dele de forma nenhuma, e transmiti-lo de uma forma eficaz. Então, o evangelho ele precisa ser contextualizado. Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Trouxemos aqui, fizemos até uma dinâmica, talvez hoje a gente faça também numa parte aqui juntos, mas então a intenção de contextualizar é exatamente porque ele é rico, porque ele é profundo. Da mesma forma, a humanidade também, né? Então, quando a gente fala do evangelho, nós vimos na aula passada sobre esse plano de redenção, onde nós temos a quebra do relacionamento do homem com Deus, a sua queda, e depois o plano de Deus para redimir o homem e restabelecer esse relacionamento. Então, isso tudo é complexo. Como o homem, como a humanidade é complexa. E o evangelho ele é versátil, ele é poderoso, ele é sobrenatural para tratar de todos esses assuntos, de todos esses temas de forma particular. E isso nos leva a essa necessidade de contextualização. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Tá, aqui a intenção é de fazer de forma um pouco prática. Eu quero que os irmãos participem comigo, abram o microfone, falem aqui no chat. Vamos fazer um exercício aqui. Esse exercício vai ser através de algumas passagens onde Paulo, em suas viagens missionárias e plantações de igreja, ele vai ministrar o evangelho de formas diferentes. Esse contextualizar que eu disse para vocês. Aí eu vou pegar o texto aqui, eu vou ler, aí juntos nós vamos identificar alguns pontos que mostram essa contextualização. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar e depois eu vou pedir que alguém continue aqui no texto, fazendo comigo essa interpretação, essa exegese aqui do texto. Os judeus pedem sinais miraculosos. 1 Coríntios 1, 22 e 24. E os gregos procuram sabedoria. Então, aqui, Paulo está destinando a sua mensagem. Amém? Para quem que Paulo está destinando sua mensagem? Judeus. E os gregos. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, vamos lá. Então, Paulo, ele destina a sua mensagem a um público, judeus e gregos, e depois, isso na cidade ali de Corinto, uma cidade grega, que havia ali muitos judeus e gregos, então por isso essa mensagem aqui, você pode perceber que ele abrange essa mensagem para alcançar esses dois públicos. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Então, Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. Amém? O Messias que eles aguardavam, o Messias que seria o seu Salvador, que estabeleceria ali a nação de Israel como aquela que iria dominar todo mundo, e libertá-los da sua opressão de Roma. Então, falar desse Cristo crucificado era loucura. Era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Então, como alguém pode compreender um gentio? Ele pode compreender alguém que não tem o entendimento desse, só através de divindades
pagãs, vamos colocar assim, né? Mas um Deus que se faz homem e morre é uma loucura. Então, para um escândalo, para outro uma loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, olha só como ele transmite essa mensagem, falando que Cristo, a pessoa central é Cristo, é o poder de Deus, porque Cristo ressuscitou. Então, Cristo crucificado, ele ressuscitou. Então, aqui ele está falando para judeus. E é a sabedoria de Deus. Então, aqui ele está falando para os gentios. E continua aqui. Eu creio que eu botei o restante desse aqui. Aí ele complementa no 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nesse exemplo, Paulo ele explica que, quando falou aos gregos, primeiro contrapôs o ídolo cultural da especulação e da filosofia. Então, por isso ele usa o absurdo da cruz, o escândalo da cruz. E depois ele vai apresentar essa salvação por meio de Cristo, como verdadeira sabedoria. Então, quando ele estava falando para os gregos, que valorizavam muito a questão da filosofia, do entendimento, da cosmovisão do universo, através de pensamentos, então isso era muito rico dentro daquela cultura. Então ele está dizendo para eles que a verdadeira sabedoria não provém do conhecimento humano, mas ela provém de Deus, revelada através de Cristo Jesus. Então perceba que a mensagem ela é bem específica, ela está falando com o público, comunicando na linguagem desse público para que eles pudessem entender. Então isso é a contextualização. Então isso aqui fica muito perceptível. Vocês conseguiram perceber isso? E vocês falassem comigo que a próxima vão ser vocês que vão fazer junto comigo, tá bom? Eu fiz essa primeira aqui, aí o próximo texto nós vamos ler juntos e vamos pegar ali versículo por versículo, ou caminhando nos versículos. Eu quero que vocês façam essas identificações que eu fiz aqui, tá bom? Para quem Paulo falou, com quem ele estava falando, o que ele estava contrapondo ali, como ele está apresentando esse evangelho, por qual motivo. Amém? Podemos fazer juntos? Posso ouvir um amém? Amém. Bora. Amém. Então vamos lá. Paulo diz assim: irmãos, filhos de Abraão, e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Para quem Paulo estava falando aqui? No microfone. Judeus. Judeus. Quem falou? Eu. Não vale, né? Vale, claro que vale. Judeus. Por que, Renato, judeus? Por que você acha que é judeu? Se você pega o texto todo, vocês vão ver. Por isso que eu peguei um recorte dos textos, né? Para ter graça. Por que você acha que é judeus? Na verdade, fala para os dois, né? Porque ele começa com filho de Abraão, né? Que é judeu, e gentios que temem a Deus. Então, prosélitos... Vamos devagar, para a galera pegar. É judeu porque são filhos de Abraão. Isso aí, irmãos. Paulo é judeu, ele fala irmãos. Então, ele deve dizer que filho de Abraão. Beleza. E depois gentios que temem a Deus, né? Aqueles que se converteram, dos gregos, né? E gentios de forma geral, romanos e gregos, né? Isso aí, gentio de forma geral. Falando, dentro desse capítulo aqui de Atos 13, esses gentios eram tementes a Deus, mas não cristãos, tá? Então, eles eram mais adeptos ali ao judaísmo. Então, eram gentios que estavam, ou eram adeptos, ou eram simpatizantes, porque Paulo está pregando aqui, nesse contexto, dentro de uma sinagoga. Ele fazia muito isso também. Então, esses gentios aqui eram gentios que eram simpatizantes, vamos colocar assim, ou até mesmo se tornaram, começaram a fazer parte do judaísmo. Então, esse é o público-alvo. Então, ele está anunciando. Amém? Muito bom. Vamos para o verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, eu vou fazer as perguntas para guiar aí as respostas de vocês, tá bom? Beleza? Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Opa, nós percebemos de novo que aqui ele está falando para os judeus, amém? Mas o que Paulo está contrapondo aqui? Qual a ideia que Paulo está contrapondo com essa mensagem? Alguém consegue me falar?
usando esses versículos aqui, o 37, o 38, o 39? Ele está contrapondo uma ideia do judaísmo em Eu relação ao creio que evangelho ele da está salvação. falando, eu creio que ele está dizendo que o evangelho não é só para os judeus, mas também para os gentios, que antes eles eram justificados pela lei, mas agora o evangelho está acessível aos gentios e são justificados por Jesus, né, através do sacrifício de Jesus. Tá. É outro sentido aqui, mas a gente vai chegar lá. Tá? Aqui tem outro sentido. O público aqui que ele está falando, agora, nessa mensagem aqui, 37 e 89, é para o judeu. E ele tem algo específico falando. Olha, gente, para vocês perceberem como isso é legal. Quando ele diz assim, Deus ressuscitou e não sofreu decomposição, ele está citando uma passagem bíblica. Que para o judeu seria muito bem entendido que o Messias, a promessa sobre o Messias, era que ele não sofreria dano. Amém? Amém? Isso é um salmo. Na minha correria aqui, me perdoem, tá? Como eu falei, eu não consegui juntar algumas referências aqui. Se alguém puder me ajudar, depois você pega essa referência. É um salmo que fala sobre que ele não veria que o Messias, né, não sofreria decomposição. Mas não é desse termo que fala. Amém? Mas tá. Mas uma vez que Paulo fala desse jeito, o judeu já entende de quem ele está falando. Então, assim, na entrelinha, Paulo está falando que Jesus é o Messias. Então, ele está contrapondo essa ideia de judeus ali que estavam esperando o Messias ainda. Por isso, ele vem no 38 e 39, continuando. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhe é proclamado o perdão dos pecados. Opa, como que os judeus criam que os pecados eram perdoados? Através do cumprimento da lei. Por isso, no 39, ele vem, por meio dele, todo aquele que nele crê é justificado. Opa, não é mais a lei. E aí ele vai lá e joga Moisés, ó. Todas as outras coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei. Então, olha só como ele está de forma direta, incisiva, né, impactante, falando para os judeus, opa, o que vocês acham que aqueles que vocês estão esperando já veio. As profecias que haviam sobre ele aconteceram. O que vocês confiam para serem justificados não vai fazer com que vocês sejam. A sua confiança na lei, ela não há possibilidade nenhuma de justificar vocês. Na lei de Moisés não há essa possibilidade. Mas em Cristo Jesus, ele é aquele que pode justificar vocês. Então, assim, olha a mensagem do evangelho sendo pregada de forma direta para um público específico, contextualizando com esse público. Conseguiram pegar aqui? Conseguiram ver? Falem comigo, gente. Não deixa no vácuo sozinho, não. Eu vi aqui que alguém botou para mim, ó. Salmo. Deixa eu ver. É isso que eu ia falar. É Salmo 16, versículo 5. Fala aí para mim. E o seu santo não verá corrupção. Isso aí, uau. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, nesse sentido de decomposição, né? Isso aí. Uau. Então tá percebendo que, assim, para aqueles ali que eram judeus, isso era uma mensagem muito direta. Para a gente, quando a gente lê, né, e isso passa desapercebido, normal. Né? Para a gente, ou para um gentil, isso seria mais difícil de se perceber. Mas para um judeu, que é ensinado desde criança sobre a lei, sobre as profecias, na hora que Paulo fala isso, é muito direto, é muito reto, entendeu? Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Vamos Tranquilo, continuar? pastor. É o que eu ia falar, não, mas o senhor já explicou, já que era questão da justificação pela lei, né? E agora passou, né? E agora a gente está vendo o período da graça a partir do Messias que veio, né? Então, ele contrapõe as duas coisas e já liga uma coisa na outra. Isso aí, já liga uma coisa na outra, exatamente. Isso aí. Uau. Então, para os judeus, primeiro contrapôs o ídolo do poder e das realizações que eles adoravam. Eles põem a fraqueza da cruz. Qual é a fraqueza da cruz que está ali?
falando que Jesus morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele revela esse poder falando o quê? Que Jesus ressuscitou. E esse é o poder do Evangelho. É que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Esse aqui eu botei um texto grandão. Acho que a gente não vai nele todo, não. Mas aqui já é outra mensagem. Vamos lá. Alguns filósofos e epicureus e estoicos, meu irmão, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas, evangelho da salvação, amém, as boas novas, a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Então levaram uma reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se da reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então vamos lá. Aqui já está falando, né? Com quem Paulo está falando. Com quem Paulo está falando? Fala para mim. Está aqui. Com quem Paulo está falando? Os atenienses. Os atenienses. Isso aí. Isso aí. Olha a abordagem de Paulo como aqui é diferente. Então, um povo totalmente ligado à idolatria e também, ao mesmo tempo, a intelectualidade, né, ao colocar o homem no centro de todas as coisas. Então, o entendimento do mundo através do homem, sendo o homem centro de todas as coisas. Então, ali, nesse lugar, que aqui se eu não me engano, aqui está falando de ateniense, de Atenas, né? Está aqui. Ali ele está trazendo sua mensagem. Então, essas cidades, queridos, cidades gregas principalmente, ela tinha uma grande reunião de pessoas, tanto pagãs como esses estudiosos. Então, era uma miscelânea ali de pessoas e de filosofias, de ideologias, e é isso que me impressiona, essa capacidade de Paulo de conseguir reunir numa mensagem e falar assim com um público muito diverso, né, de forma muito específica, direta, conseguindo comunicar a todos. Então, essa é uma capacidade que Paulo tinha, mas que nós podemos buscar. Mas, em tudo, não é essa capacidade intelectual de Paulo que traz poder à sua mensagem. Nós falamos isso na aula passada. Nós sabemos que quem faz isso é o Espírito Santo, mas cabe a nós nos empenharmos para que esse poder que é revelado através da palavra, ela possa ser clara e ser comunicada de forma eficaz. Então, isso cabe a nós, esse empenho cabe a nós. É possível que todos nós alcancemos isso, amém? Com o estudo da palavra e principalmente com esse entendimento, com essa visão para quem, onde e por que eu estou pregando, qual é o motivo. Então, isso abre nossa mente para entender quando nós pregamos o Evangelho da Salvação, essa boa nova. Então, para qual público nós estamos pregando? Discernir esse ambiente, discernir esse lugar, discernir essas pessoas que estão recebendo essa mensagem. Amém? Então, Paulo se levantou e disse: eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então, isso soa quase como um elogio, né? Mas vamos lá. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente, presta atenção. Então, antes de anunciar, ele anda pela cidade, observa cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Olha onde Paulo acha uma oportunidade para pregar o evangelho, irmão. Olha onde ele acha. Ele acha um altar a um Deus desconhecido e ele pega isso como um gancho para falar: esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vou começar a anunciar para vocês. E ele começa a anunciar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Ele não é servido por mão de homens, porque essa era a prática deles. Então, os deuses que eles adoravam, eles serviam ali seus sacrifícios, muitos cultos, eram cultos que envolviam relacionamentos sexuais, ilícitos, né? Havia uma promiscuidade muito grande relacionada. Então, ele está falando, esse não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e fôlego às demais coisas, e vai continuar. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Opa, mostrou um problema, foi o que a gente falou, agora a mensagem chegou, e uma vez que a mensagem chegou, ninguém é mais indesculpável. Ninguém tem mais desculpa. A mensagem chegou, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem. E olha que legal, cara, olha isso aqui. Então, para esse público aqui, e principalmente aí em Atenas, como eu falei, onde o homem está no centro das coisas, ele usa a palavra homem. Então, ele não vai falar Cristo, por exemplo, como ele falou lá para os judeus. Aqui ele usa homem. Homem por quê? Porque ali o homem era colocado no centro. Então, ele está falando para pagãos ali, que cultuavam deuses estranhos, mas também está falando para esses filósofos, e o que nós lemos lá em cima, né? Estoicos, enfim, que eram os intelectuais da época. Ele está dizendo o seguinte: você que confia em você mesmo, na sua intelectualidade, na sua filosofia, eu estou dizendo que existe um homem. Então, ele usa a palavra homem, não usa Cristo. Ele usa homem, que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, esse homem é poderoso, porque ele é Deus e ressuscitou dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então, dentro dessa pregação, muitos zombaram, não acreditaram, mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Estava entre eles Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Deixa eu tentar ajustar aqui minha tela aqui, que eu acho que está com muito brilho, eu estou tendo dificuldade para ler. Vocês me dão um minutinho? Falei que ia fazer o exercício, né? Esse texto eu acabei falando ele todinho. Ah, irmãos, vocês tinham que ter me parado aí, hein? É pra gente fazer junto, hein? Ninguém me parou. Alguém quer comentar? Vocês deixaram eu falar desembolado aí, ó. Alguém quer comentar? Pegaram aí? Como Paulo comunica agora o evangelho de outra forma? Quando você vai ajeitando aí, a gente vê que, como o senhor falou, é basicamente a contextualização, né? Então ele pega, e baseado no conhecimento que eles tinham, e com isso ele desenvolve a pregação, né? O Miguel aqui. Ele aí, Miguel quer falar, deixa o Miguel falar. Você quer? Meu filho. Fala aí, Miguel. Aponta pro pé dele que ele fez. Comer. Mas é legal que, como o senhor falou, ele vai pontuando tudo que é principal no evangelho, né? É o que o senhor falou, né? Que apresentou na aula passada. Ele aborda de forma educada até, né? Entendendo aonde ele estava, né? Sim. Com quem ele estava falando. Sim. Para poder ter para que eles pudessem ouvi-lo, né? E eles já estavam interessados, né? Isso é interessante, eles já estavam interessados. E Paulo fala de uma forma que deixa, né, os ouvidos deles atentos, né? E em cima disso, ele dá a contextualização, mas aí ele vem na sequência, né? Apresenta o problema. Aliás, primeiro ele começa falando de Deus, né? Depois ele fala justamente o problema que foi essa separação e Sim. a solução a partir da ressurreição de Cristo. E aí o resto é o Espírito Santo que faz, né? Uns ouviram, outros não, que a gente também falou no outro tema, né?
Uns vão aceitar ou não, escolha de cada um, né? Mas é Totalmente. interessante, né, que aqueles que eram para ouvir e aceitar, ouviram e aceitaram, né? É interessante. Isso aí, isso aí. Então, olha só, não é um modelo de pregação, mas existe um plano de redenção apresentado. Então, o Renato acabou de falar, foi o que a gente falou na aula passada, esse plano de redenção que está exposto na Bíblia, de capa a capa, fala sobre isso, esse é o assunto. Amém? A reconciliação de Deus com o homem, através de uma aliança dele com ele mesmo, onde ele coloca o homem nessa aliança. Então, essa mensagem ela pode ser falada, né, pregada de várias formas. A gente está vendo várias formas, Paulo usando várias formas para poder fazer isso. Mas a cerne da mensagem é o mesmo. Né? O evangelho da salvação, ele é um só. É um só. A forma que você apresenta isso, ou que Paulo apresentou aqui, nos ensinando, ela pode variar muito, entendendo para quem você está falando, em qual contexto, em qual momento, em qual situação, que você pode pegar ali como gancho para poder fazer isso, né? Como a gente viu ali, essa sacada de Paulo, né? Deus desconhecido, e eu vou apresentar esse Deus para vocês. Fantástico. Né? Isso a gente pode aplicar para uma pessoa no momento que a pessoa está vivendo, uma dificuldade que ela está enfrentando. Qual seria o problema? A pessoa enfrentando uma dificuldade, você chegar lá e falar assim, não, mas Deus, ele pode tirar você dessa dificuldade e vamos colocar aqui uma situação de cura. Deus pode te curar, ele pode fazer, pode, é verdade, isso está na Bíblia, Deus pode fazer. Mas se você só falar isso, ir lá e fizer uma oração por essa pessoa, e no final ela sendo curada ou não sendo curada, mas se ela não entender que Cristo tem que ser o Senhor da vida dela, ela só foi curada, ou não. A eternidade dela está em jogo. Então, essa é a oportunidade que a pessoa te dá, através de uma situação, seja qual ela for, é a apresentação de quem Deus é, qual é o problema real dessa pessoa, que não é a doença, usando o exemplo que eu falei para vocês, né? Não é a doença que é o problema real dela, porque essa doença, mesmo que ela for curada, ela vai voltar a morrer, se Jesus não voltar, né? Na sua segunda vinda. Então, qual é o problema dela? A separação dela de Deus. Então, a gente fala sobre o problema, apresenta a solução, que é Jesus Cristo, amém? E fala para ela como que ela alcança essa solução da sua vida, que é se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Vamos seguir, tem muita coisa para falar. Eu botei esse exemplo, é um resumo da mensagem de Paulo aos pagãos e filósofos instruídos, aquele contrapôs a idolatria pagã e a cosmovisão antropomórfica, que é essa sobre que seria colocar o homem no centro, né? Apresentando a Cristo como o único homem capaz de nos conectar com o verdadeiro Deus e livrá-los de seu julgamento e justa recompensa. Livrar o homem do julgamento de Deus e da justa recompensa. Para aqueles que não creem em Jesus, a justa recompensa é a condenação, é a morte eterna. Então vamos lá. Então nós sabemos que o evangelho não é todas as coisas, inclusive dentro da Bíblia, não é toda a Bíblia que é o evangelho, mas tudo na Bíblia aponta e mostra o evangelho está ali em toda a Bíblia, mas ele é essa mensagem central. Mas o evangelho não é todas as coisas, mas o evangelho influencia todas as coisas, tá bem? Já vimos que o evangelho não é tudo, não é simplório, mas simples. Agora veremos que ele influencia todas as coisas. Então vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, 1 e 2, tá? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, aqui está falando para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Salvação, que nós sabemos que é um ato de Deus nos salvar, por graça, somente graça, sem nenhuma contribuição do homem para isso, é um ato. Nós nos rendemos a esse ato. Então, é a aula passada, né, do Renato, todo módulo, que assistiu depois vai ver sobre isso, sobre a questão da predestinação e livre-arbítrio, como isso caminham de formas paralelas e se complementam. Então, aqui nós conseguimos entender isso, mas uma vez que salvos, uma vez que nós
fomos salvos, é impossível alguém que foi salvo, que foi alcançado pelo Evangelho, de fato, é impossível que essa pessoa não tenha transformação de vida. É impossível que essa pessoa continue na mesma conduta. É impossível que não haja mudança real. Por quê? Porque essa pessoa recebeu uma nova natureza. Ela recebeu uma nova vida, uma vida de Deus que habita dentro dela. E por mais que ainda exista uma natureza caída também, que luta constantemente, uma luta da carne com o espírito que agora habita em você, mas essa pessoa, ela, ao receber essa nova vida, agora ela vive para Deus, morrendo para si mesmo e vivendo para Deus, renunciando, abandonando a sua vida, perdendo a sua vida e vivendo a vida que Deus a deu, que é a vida eterna, que começa a partir do momento que essa pessoa se rende a Jesus Cristo, que ela é alcançada por Jesus Cristo. A vida eterna já começou ali. Então, a partir dali, é o que Paulo está suplicando a esses irmãos. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, é uma súplica, essa súplica é uma súplica com intensidade, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Então, agora o sacrifício que vocês oferecem é a vida de vocês a Deus, não a morte. Jesus ofereceu a sua vida e morreu para que nós pudéssemos viver. Agora, a nova vida que nós temos é para que vivamos para Cristo. E esse sacrifício é santo, deve ser santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Essa palavra racional é lógicos, que é integral, ou também lógicos de entendimento. Ou seja, você entende o que você faz. Essa nova natureza espiritual que nós temos faz com que nós entendamos agora e possamos enxergar tudo que nos rodeia, todo mundo, numa nova perspectiva, numa perspectiva do alto, uma perspectiva celestial. Amém? Então, esse racional aqui não é o lógico humano, não é o lógico do mundo, é o lógico do reino de Deus. E o lógico do reino de Deus, ele é totalmente diferente do lógico do mundo, é totalmente diferente. Mas também não é algo irracional, não é algo místico que nós vivemos essa nova vida, não é algo que nós entendemos porque agora nós temos a mente de Cristo, porque agora nós podemos compreender a vontade de Deus. Por isso, não se amoldar. Então, você que agora foi alcançado, não deve se amoldar ao padrão deste mundo, que sempre está te seduzindo, que sempre está tentando te colocar dentro dessa forma. E se não cuidarmos, nós facilmente nos desviamos. Então, não é porque você foi salvo e foi alcançado que você não pode se desviar ou começar a se moldar dentro do padrão do mundo. Na verdade, isso acontece muito. E essa súplica de Paulo é exatamente isso. Vocês que receberam essa nova natureza, não se amoldem, não se conformem com isso, não se conformem com o mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pelo poder do Espírito, pelo agir do Espírito Santo, pela palavra viva de Deus, que é vivificada, foi o que nós falamos Não, isso aqui eu falei na pregação, estou misturando. Que é vivificada pelo Espírito. Então, não é a palavra letra que mata, não no sentido de a palavra, a letra ser ruim, o conhecimento ser ruim, mas o conhecimento sem a vivacidade, sem ser vivificado pelo Espírito, ele mata. Mas através do Espírito, ele é poder de Deus para nos aperfeiçoar em nossas fraquezas. E aí, então, nós podemos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o Evangelho influencia tudo. Para aquele que foi alcançado por ele, influencia na sua forma de trabalhar, influencia na sua família, influencia nos seus relacionamentos pessoais, influencia na sua conduta ética, influencia na sua forma de pensar, influencia em tudo, em todas as esferas da sua vida. O Evangelho, ele vai influenciar, se de fato você foi alcançado por ele. Amém? Vamos lá. O Evangelho de cima para baixo. Visto que Jesus foi o rei e que se tornou... Aqui a gente já começa a migrar um pouquinho para falar sobre o Evangelho do Reino. Amém? Para na próxima aula a gente falar um pouco sobre o Evangelho do Reino. Visto que Jesus foi o rei que se tornou servo, vemos uma inversão de valores na administração do seu reino. Foi o que eu falei ali em cima, Romanos 12. Então, a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica do mundo. Não é a mesma lógica. Então, vamos lá ao texto.
Lucas 6, 20, 23. Qual é a lógica do reino aqui? Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Amém? Isso aqui não é uma celebração à fome, isso aqui não é uma celebração ao escárnio, não é isso que o texto está querendo dizer. O que Jesus está dizendo é que esses que agora foram alcançados por esse evangelho da salvação, que pertence a esse reino de Deus, tudo que eles sofrerem aqui, tudo que acontecer ou vier a acontecer, não que necessariamente isso tem que acontecer, principalmente pelo contexto da época, né, que Jesus estava falando diretamente para os seus discípulos, era o que logo depois eles enfrentariam, perseguição, sendo odiados. Por exemplo, dentro hoje do nosso contexto, vamos falar Brasil, isso está um pouco fora. Pode ser motivo de chacota, de zombaria, isso sim, mas nesse sentido aqui de odiarem, de expulsarem, de eliminarem, de matarem, não é um contexto que nós vivemos. Mas o que esse texto está querendo dizer, né, o que Jesus está falando de forma muito clara para eles, é o seguinte: tudo que vocês viverem daqui para frente é breve. Amém? Tudo daqui para frente é breve. Então é um pouco tempo de vida. Então não se trata de ter, de posses ou não ter, não é uma celebração a não ter a coisa aqui. É uma visão de eternidade, que você não pode dar mais valor às coisas que são curtíssimas nesse breve período de tempo que temos aqui, em relação à eternidade que nós já vivemos e estaremos para sempre com Deus. Então, por isso, esse tipo de evangelho que só te oferece benefícios agora temporais e só te mostra essa perspectiva de vitória agora, de conquista agora, sem te dar uma perspectiva de eternidade, o que é verdadeira vitória, o que é verdadeiro triunfo, que não é somente ter as coisas, por mais que você tenha, e é bom ter, mas é que isso não interfere naquilo que você que é filho de Deus, naquilo que já está selado sobre sua vida, que é a eternidade. Então, aqui que é o ponto que a gente começa a falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, em resumo, é a vontade de Deus sendo estabelecida. É Mateus capítulo 6. O reino de Deus é onde a vontade dele é feita, como é no céu, é feito na terra. Amém? Então, o evangelho de cima para baixo. É interessante quando a gente coloca essa perspectiva do evangelho de cima para baixo. Essa é uma inversão, é uma forma de reproduzir o padrão de salvação de Cristo. Filipenses 2, 1 a 11. Depois vocês, quero ganhar um pouquinho de tempo, mas é um texto muito conhecido, né, onde Cristo vai se despir da sua glória. Então, embora sendo rico, se fez pobre, embora fosse rei, se fez servo. Jesus triunfou sobre o pecado não com poder, mas pelo serviço sacrificial, ministério, serviço. Ele venceu ao perder tudo. Então, olha a lógica do evangelho, de cima para baixo. Então, quem é o maior? É aquele que serve mais. O maior é o que serve mais. O maior é aquele que é como uma criança. E esse sentido de ser como uma criança não é no sentido, quando Jesus usa isso nesse texto, não é no sentido de inocência de uma criança. O sentido principal que Jesus está dizendo ali é que mulheres não eram contadas, crianças muito menos. Crianças não valiam de nada. Então, o sentido ali é a humildade. Jesus está falando assim, não se julguem importantes, não se julguem merecidos, sejam como crianças, humildes, que nessa sociedade não valem nada. Mas aí Jesus mostra que a elas pertence o reino dos céus. Então é isso, é o que mais serve, é o que mais se doa, é o que mais entrega, o que mais dá, é o que mais recebe. E esse é o padrão do reino de Deus. Então, dentro desse padrão que Jesus estabelece, de cima para baixo, né, então quem está em cima é o que mais serve, nós também, como Jesus, devemos ser essa comunidade que serve as pessoas, que vive de modo incomum as pessoas do mundo. Então, como que vivem as pessoas do mundo? É acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza. É como aquele homem que encheu os celeiros dele,
parábola que Jesus conta, né? Ele enche os seus celeiros, manda construir mais celeiros, olha para os celeiros dele, cheios, né, abastecidos, e fala assim: regala-te minha alma. Não vai ter mais falta, você está garantido. Aí a exclamação de Jesus ali é: louco, se hoje te pedir sua alma, se Deus hoje te pedir sua alma, o que você vai fazer com tudo isso que você acumulou? Para que você acumulou essa riqueza? Poder, busca de reconhecimento e popularidade são marcas do mundo, totalmente oposto à mentalidade do evangelho. Amém? Então, até voltando um pouquinho, vou dar uma ênfase aqui ao que nós hoje vemos nas mídias, nas redes sociais, e muita gente falando que é evangelho. Querido, se tem essa característica, acúmulo de riqueza, você nasceu para ser um governante, mas não no governo do servir, no governo de ter pessoas ali subalternas a você, de você ter poder, de você ser reconhecido, de ser popular, no sentido, não que Jesus nos ensinou de ser luz, mas no sentido de buscar reconhecimento, de se engrandecer. Então, essas não são marcas do evangelho, essas são marcas do mundo. E é muito, muito terrível ver muitos, vou colocar aqui alguns cristãos, nem sei se eu poderia usar esse termo, não tenho como avaliar, mas alguns sim, acho que de forma infantil ou inocente estão sendo enganados, mas muitos não. Muitos acreditam que é o que Paulo diz em uma das suas cartas, que eles estão seguindo falsos mestres segundo a concupiscência do seu coração, ou seja, do que eles desejam, porque não tem como associar, não tem como confundir. Quando nós lemos a palavra, quando nós entendemos o que é o evangelho, o que é o reino de Deus, não dá para associar o evangelho a esse tipo de conduta, de busca, de acúmulo de riqueza, de posse, de reconhecimento para se engrandecer, se exaltar, soberbo. Isso não tem nada a ver com o evangelho. É totalmente oposto. Então não tem como vincular um ao outro, amém? Então o rei não, né? O governante desse tipo de império, porque aí não é império, é Satanás. Jesus, ele tem um reino, e o reino dele ele estabeleceu como esse reino funciona, e ele é assim, é de cima para baixo, o que é maior serve mais. Amém? Vamos embora. O evangelho de dentro para fora. A religião normalmente ressalta os aspectos externos de seus ritos. Amém? Então, a religião, nessa tentativa de ligar o homem a Deus, é isso, como no judaísmo, eram os ritos, a observância da lei, os méritos, o que você faz, como você faz, e tantas outras, os 10 passos, os 15 passos, o livrinho que te mostra como fazer, de que forma fazer, para que você seja aceito, para que você tenha mérito. Então, é sempre de fora. Então, isso vem de fora, para que você se esforce para se encaixar ou se adequar ou obedecer esse padrão. Mas no reino de Deus é de dentro para fora, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, Romanos 14, 17. Então é o que Jesus também diz em Lucas 17, o reino de Deus, a partir de agora, está no meio de vós e dentro de vós. Então é uma realidade hoje, uma realidade invisível, que habita em nós, está no nosso meio, mas que se cumprirá em breve. Amém? Então, como que hoje esse reino ele é revelado? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, de dentro para fora. Então, é de nosso interior que esse reino ele vai sendo estabelecido, ele vai abrangendo, ele vai alcançando pessoas, sempre assim, alcançando pessoas, tá? Não são coisas, não são posses, são coisas, são realidades, são verdades espirituais, eternas. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. As coisas, elas são lícitas e podem ser adquiridas. Pode ser abençoado, pode ser próspero. Inclusive, o reino de Deus, ele é próspero. Mas o reino não são essas coisas. Nós precisamos de comida? Precisamos de bebida? Precisamos. Mas o reino não são essas coisas. Além disso, ele vem do nosso interior. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O evangelho de frente para trás. Então, de cima para baixo, de dentro para fora,
de frente para trás. Jesus é ressurreto, mas nós não. Ele inaugurou o reino de Deus, mas esse não está totalmente presente. Então, ele primeiro veio com uma realidade espiritual, foi isso que os judeus não entenderam, e muitos não entendem ainda. Foi a primeira vinda de Jesus, acho que aqui era a vinda que eu ia botar. A vinda do rei messiânico a vinda do rei messiânico acontece em 2 estágios. Na primeira, ele nos salvou do castigo do pecado. Então, na sua primeira vinda, ele veio nos salvar do castigo do pecado e nos deu a presença do Espírito Santo como garantia, como selo. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz em nós e você, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou, selo. Vocês sabem que o selo é algo que os reis usavam para dar autenticidade às suas cartas. Então, aquele selo ele não podia ser violado. A garantia de que aquela informação ela tinha sido enviada pelo rei era que aquele selo estava intacto. Então, é esse sentido. Vocês estão selados, ou seja, você é uma propriedade de Deus e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, olha só, a realidade do reino. Então, o que nós dizemos? O reino é e não é. Ou é e ainda será. São termos que nós usamos para falar do reino de Deus. Ele é e ainda será. Por que ele é? Porque ele já é uma realidade espiritual. Ele já é uma realidade se expandindo em nosso meio, através de nós. Mas ele ainda não é tudo o que ele será. Ele ainda há de vir completamente. É o que o texto está dizendo aqui. No fim dos tempos, ele virá, Jesus, completar o que iniciou na primeira vinda, salvando-nos do domínio e da própria presença do mal e do pecado. Amém? Então, primeiro ele nos salvou da condenação do pecado, mas Romanos 7, como Paulo declara, existe uma luta ainda de nós, de todos nós, contra o pecado que ainda luta dentro de nós, não só o que luta dentro de nós, mas em nosso meio, porque o mundo, como Jesus diz, ele jaz do maligno. Esse jaz do maligno não é que pertence ao maligno, ele está corrompido pelo sistema maligno, ele está se corrompendo, ele está totalmente corrompido. Então, esse mundo, esse sistema, ele está sendo corrompido. Então, isso vai ser purificado. A segunda vinda, então, já salvos do poder do pecado, agora ele vai nos tirar, vai tirar a própria presença de todo mal, de todo pecado, não existirá mais. Trará uma nova criação, um mundo físico e purificado. Amém? Então, aqueles que acham que vão ficar como anjinhos no céu, flutuando, não é essa a verdade bíblica. Nós estaremos aqui com Cristo nessa terra, governando e reinando em novos céus e nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Esse texto aqui, eu não botei referência, mas acredito que é de Apocalipse. Mas vamos lá. Tá vendo que eu falei das palhinhas, queridos? Então vamos lá. Ressurreição. Então o que é essa restauração desse reino? Ressurreição e vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis que lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, nesse reino que virá, não haverá mais morte, o poder da morte será tragado, não existirá mais morte. Aqueles que estão mortos ressuscitarão num corpo que era corruptível, agora num corpo incorruptível, como o corpo de Cristo Jesus. Aleluia. Então, vitória sobre a morte. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Que lindo esse texto. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a morte já não terá mais poder sobre nós. Todo o seu poder será tragado. Novos céus e nova terra.
Aquele versículo 1 lá fazia parte daqui, tá bom? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, várias etnias, raças, povos, nações, todos são um em Cristo Jesus. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É o mesmo que nós vamos ver profetizado por Isaías, amém? E aí eu vou encerrar, só vou ler essa profecia poderosa. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para alegria. Então aqui nós entendemos perfeitamente, linkando com Apocalipse 21, que não está falando da Jerusalém física, amém, de Israel. Está falando da Jerusalém que desce do céu, amém? Aquela que Deus preparou, aquela que é perfeita, aonde todos que pertencem a Deus, que são povo de Deus, porque se renderam a Jesus Cristo, fazem parte da família de Deus, porque Jesus Cristo deu o direito de se tornarem filhos, esses estarão nessa nova Jerusalém. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, não tem morte, e um idoso que não complete seus anos de idade. Quem morreu 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Isso aqui é uma forma poeticamente de falar que nós viveremos eternamente. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então, queridos, acho que é o Renato que vai entrar aí, não sei se é a próxima aula, Renato, que vai falar sobre galardão, enfim, mas aqui eu quero... É isso mesmo. É? Isso, próximo tema, galardão. Então, queridos, para falar sobre governo, sobre galardão, então não é uma coroa brilhante lá no céu, não é um brilho especial, tem muito a ver com o que nós viveremos, amém, na eternidade. Teremos trabalho, teremos aqueles que irão governar, os que não irão governar dentro do reino, então está tudo aí. Já não construirão casa para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor e os seus descendentes. É um povo próspero. Amém? Antes de clamar, eu responderei, porque ele estará presente, não vai precisar... Este Apocalipse diz que não precisará mais de sol, porque o sol da justiça estará no nosso meio. Antes de falar, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá o feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Aqui, essa serpente, nós sabemos que não está falando do animal serpente, amém? Nós sabemos que é o fim daquele que já está derrotado por Cristo Jesus e que em breve Cristo Jesus esmagará a sua cabeça, amém? Debaixo dos nossos pés. É Cristo Jesus que irá fazer isso, mas junto com sua igreja, junto com os remidos do Senhor. Glória a Deus. Cheguei ao fim, queridos. Amém? Amém, glória a Deus, pastor. Dúvidas? Alguém quer colaborar com algo? Agora é a hora. Fiquem tímidos não, gente. Por favor. Ovo acanhado, hein, pastor? Tá, o pessoal tá com frio, debaixo da coberta. Acho que cochilaram no meio da aula. Miguel, quer brincar, né, meu filho? É o único que tá querendo participar hoje. Ele tá do lado.
Glória a Deus, pastor. Amém. Assim, tem muito. Assim, durante a aula desenvolveu bem, né? Mas esse final aí é maravilhoso, né? Esperança do reino eterno é esse final aí que Deus tem separado para nós, né? Que vamos viver esse reino. Que depois de sermos salvos, né? Que, como o pastor fala, é só o, é só o começo, né? Muitos param nessa salvação após de ouvir a mensagem, né? De recebê-la. E agora a missão é passar para frente, que é o que a gente aprendeu na aula passada e hoje, né? Amém. Então, eu acho que é legal é isso, né? A primeira aula o senhor apresentou mesmo. O que é o Evangelho da Salvação, né? A mensagem, essa proclamação da solução. E aula passada a gente aprendeu como transmitir, que é a missão daqueles que vivem no reino, né? Então, viver o reino é passar para frente isso, né? Das diversas formas possíveis. Isso que é viver o reino, né? Que é você trabalhar, ter uma vida em prol do reino, né? Em prol de Deus. E, e, e o resultado final é que a gente vai receber esse galardão, que são todas essas promessas que a palavra nos garante, né? E a gente sabe se a palavra promete, Deus não é homem para que minta, né? Ainda que filho do homem para que se arrependa, e a palavra dele não volta vazia. Então, o que está nos aguardando são essas promessas, assim, que vêm do alto, né? Como o senhor falou, que da mesma forma que Cristo veio do alto, né? A proclamação do evangelho tem que permanecer com essa mesma essência, essa mesma natureza. Ela Sim, vem do alto, né? Então, esse sentido de que vem da parte de Deus, né? Que foi o que o senhor citou também. Vem da parte de Deus e sempre será da parte de Deus, e esse provavelmente é o principal diferencial que revela que o cristianismo realmente é verdadeiro em relação às demais, né? Porque é Deus fazendo, não nós. A gente só entra no agir dele, né? É, é, é nas promessas dele, é na aliança dele com ele mesmo, né? isso aí. Ele escolheu para si um povo, então Sim, vem da parte de Deus, não é o homem. O homem nunca é o centro em ponto algum do evangelho, né? E do reino, porque o sim, rei é Cristo. Nós sim, fazemos parte e o objetivo no final de tudo desse reino é que nós faremos parte da glória de Deus, literalmente, né? Porque Deus será tudo em todos. Seremos absorvidos por essa glória. Então, sermos participantes da natureza de Deus agora será maximizado lá na eternidade, né? Quando nós seremos absorvidos pela glória de Deus, né? Seria mais ou menos esse ponto final, né? Não sei se eu já isso aí. tô, Nossa, já é passei uma, dado. é uma nova forma de falar ali, 1 Coríntios capítulo 15, né? Que o É isso aí. incorruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E Então, é isso nós aí. seremos absorvidos pela glória de Deus. Muito bom. Aleluia. Isso aí. E é só desse jeito, assim, é só desse jeito que a gente poderá suportar a presença de Deus, né? Sim, E seremos anexados a Ele, vamos dizer assim, né? Isso é sim. maravilhoso. Top. Quem mais quer contribuir, quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Érica, fala, minha irmã. Paz, boa noite. Aula Olha, abençoada. A gente fica até sem jeito de falar, né? Porque já foi tudo tão bem esclarecido, mas é profundo, né? O evangelho, né? O evangelho do reino, o poder do evangelho, é como a palavra de Deus fala, né? De graça nós recebemos, de graça também nós damos, né? Então nós fomos salvos pela graça, e assim também né, nós devemos manifestar aqueles também que alcancem, né, a salvação, né, pela graça. E eu estava vendo aquela passagem que o pastor falou sobre Paulo ali, quando ele vai pregar para aquele povo ali, né, em Atenas, né? uhum, É, aquele altar ali é o Deus desconhecido, né? Então eles não se conheciam, mas eles sabiam, né, que existia um Deus desconhecido. Então isso é tremendo, né? Então assim, eu creio que já foi até o meio do próprio Deus ali usar Paulo, né, para ele chegar até aquele povo de alguma maneira, né? Então assim, como ele chegaria?
através daquele altar ali que o próprio povo construiu sem saber. Então, assim, Deus dá estratégia, né? Deus, eu creio que Ele dá estratégia para a cada um de nós de levar esse evangelho. Então, é maravilhoso isso. E no final aí, quando o pastor fala sobre, né, o reino, ai, eu falo, a gente verdadeiramente, todos os dias, a gente, se a gente soubesse, né, o que nos aguarda, né, no futuro com o Senhor, reinando com Ele, é maravilhoso saber que não haverá mais choro, nem dor, nem morte, habitaremos com Ele eternamente, reinaremos. Então, assim, eu creio que vale a pena a gente, como se diz, né, sofrer hoje, como Mateus também fala, né, bem-aventurar aqueles que choram, aqueles que... Isso eu creio que tudo é as dificuldades, né, que nós enfrentamos, né, nessa vida, as lutas que nós enfrentamos, mas vale a pena a gente lutar, a gente perseverar e levar também esse evangelho a todo aquele que precisa ouvir, todo aquele que crê, né, como a palavra do Senhor fala, todo aquele que crê será salvo, for batizado será salvo. Então, assim, é tremendo. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Amém. É isso. Exatamente isso. Cris, por favor. Paz, pessoal, boa noite. Apareci, né, pastor? Apareceu, né? Meu Deus, tava com saudade de vocês. Nós também. São aula maravilhosa, né? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso e nos dá esse acesso. E eu estava aqui pensando como isso é maravilhoso e como nós somos privilegiados. Enquanto você estava lendo os textos, eu estava pensando assim, como se fosse um quebra-cabeça com várias pecinhas. E nós hoje temos acesso à palavra, né, completa, que já está escrito como vai ser o fim e o início da eternidade. Então, é como se fosse um quebra-cabeça que ao longo da história foi juntando, e aí a gente consegue ver ali as profecias, né, e aí o evangelho, depois as cartas, e depois o Apocalipse. Que coisa maravilhosa, como é bom, como é... Eu acho que, de fato, é um privilégio para nós termos esse acesso a tudo isso, porque, olha só, já foi, né, assim, claro, muitas coisas ainda para acontecer, mas foi revelado para nós, e hoje nós, como igreja, temos isso, precioso demais, é precioso demais. Eu fiquei aqui viajando, assim, no quebra-cabeça, sabe, nas pecinhas e pensando, uau, que lindo, é como se ele tivesse montado e a gente olhasse e falasse, uau, que lindo que o Senhor tem para nós, e glória a Deus que nós estaremos com ele nessa eternidade, e tudo isso é maravilhoso demais, né? Nossa, você falando aí, chega com sinceridade, arrepiei todo aqui mesmo, assim, presença de Deus. Glória a Deus. Cara, assim, É lindo. você falando, e eu percebendo, assim, ao você falar, eu percebi isso, né? São percepções que a gente tem, mas como é poderoso quando a gente ouve, né? Você proclamando isso, é verdade. Né? O plano completo de Deus revelado, a gente tem acesso, e ele está nos chamando para viver isso, né? É isso que é massa, que não é uma história revelada, né? Porque muitos, assim, os seccionistas, né, que creem que tudo acabou, falam, tá aqui, fechou o cano, né? A Bíblia não tem mais nada para acontecer. Não, é tipo um convite, né? Ó, tá tudo Sim. aqui, agora viver tudo isso, né? Então, realmente, mas agora você precisa experimentar, viver o que está aqui. Então, é algo vivo, por isso que ela é viva, né? Não é só uma informação sobre algo, ela é nos chamando para participar dessa história. Ah, cara, isso é maravilhoso. Um projeto revelado ao qual ele nos introduziu. Nossa, isso é poderoso demais. Dá até vontade de chorar. Meu Deus. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula, pastor. Deus abençoe. Ah, peraí, lembrei de uma coisa. Na hora que estava falando sobre lá os atenienses, né, a estratégia que Paulo usou, aí, claro que eu vou lembrar do sertão, porque ainda está muito vívido, assim, no meu coração, né? Desculpa aí, gente, se eu ficar repetitiva, mas é porque foi muito impactante. E aí, o pastor do sertão, da igreja local, ele é uma pessoa muito simples, assim, um pastorzão mesmo, sabe? Um coração de pastor. E aí, teve um vilarejo que foi ele que pregou, né? E ele pregou ali com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade, usando aquilo que era real para aquele povo, um povo que era muito humilde, no quesito, assim, um povo da roça, trabalhadores. Ele usou a realidade deles ali, do campo,
Até falou do cuscuz, falou da mesa, usando ali o contexto deles para revelar esse plano de salvação. Eu achei aquilo tão lindo. E aí eu fiquei, na hora que você estava falando sobre os atenienses, eu fiquei pensando nisso, né? Como que isso é poderoso. É simples, mas não é simplório, né? É profundo, mas ele falou ali na linguagem dele, sabe? Usando as coisas típicas daquela região, e foi muito poderoso, foi um tempo muito maravilhoso, assim, Deus falou muito comigo ali, essa simplicidade, mas a profundidade do evangelho, foi poderoso. Agradeço a oportunidade. Amém. Ó. Vontade, Renato. Amém, glória a Deus. Cris, estava com saudade mesmo de você comentar. Glória a Deus, você voltou aí. Então, é só para aproveitar o que a Cris falou e que o senhor falou e que veio na minha cabeça, assim, como a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela é para todos mesmo. Desde uma criança, ela pode aprender com a palavra quem é Deus, né, o Criador que fez todas as coisas, passando por pessoas mais humildes, né, carentes, até os, né, ricos, como tem a palavra, até grandes filósofos, né, que Paulo se apresenta, para pessoas como Paulo, para governantes, como Paulo também apresenta, então para todo mundo. Então, o evangelho é realmente para todos. Isso Que é fruto maravilhoso, né? cidade, irmão. Qual? Não existe, só a palavra mesmo que é divina, que consegue comunicar assim a todos de forma tão profunda. Cara, demais. Não, hein, pastor? É maravilhoso que é isso. O senhor acabou de falar. Ele é simples para uma criança e para um analfabeto entender e para as grandes mentes do mundo ficarem intrigadas e pensarem sobre, ter que pensar sobre isso. Ninguém pode ignorar Ninguém pode o ignorar. evangelho. Ninguém pode ignorar. A pessoa vai tomar uma decisão, mas Sim. todos têm que passar por isso. Ninguém pode simplesmente ignorar. Sim, Né? não tem como. Então, é lindo. Isso aí. Amém. Alguém mais? Alguma dúvida, irmãos? Então vamos terminar. Vamos orar, então? Agradecer ao Papai do Céu. Vamos orar juntos, então. Paizinho querido, obrigado por esse momento. Senhor, onde tua palavra foi exposta, ela é viva, eficaz, capaz, Senhor, de dividir entre intenções, pensamentos, entre alma e espírito, estabelecer o que é eterno, revelar o que é abalável, colocar, Senhor, princípios dentro de nós, transformar nossa mente, quebrantar o nosso coração. Eu peço, Senhor, principalmente por isso, Senhor, porque uma mente que consegue conceber sem um coração que se quebrante, Senhor, ela nunca alcançará, Senhor, nunca experimentará da tua vontade, Senhor. Nós não queremos ficar em meros conceitos. Nós queremos, Senhor, ter corações quebrantados diante do Senhor, rendidos, para experimentar de quem o Senhor é. E aí, então, Senhor, mergulhar nessa riqueza, nessa gloriosa riqueza que é a tua palavra, que revela a tua vontade, que revela quem o Senhor é. E de forma humilde nós nos achegamos a ela, Senhor. Com o intuito também de sermos canais, Senhor, de sermos, de fato, transportadores da tua glória, da tua presença. Coloca sempre uma mensagem boa e nova, a mensagem do Evangelho em nossas bocas, Senhor. Que nós não possamos perder, Senhor, oportunidades, assim como o Paulo identificou naquele momento ali, a oportunidade de falar do Senhor, que nós possamos entender, perceber e ter a disposição, porque essa já é uma ordem dada a nós. Nós muitas vezes deixamos isso passar em branco, mas em cada situação, em cada momento, Senhor, que nós possamos ter, Senhor, essa mensagem, essa boa nova, para anunciar quem o Senhor é, para anunciar que o problema da vida de todo ser humano só pode ser solucionado através de Jesus Cristo.
então mostrar o caminho, que é simplesmente se render, que não há nada a se fazer, a não ser se render e aceitar de graça esse sacrifício supremo, e sermos então inseridos nessa aliança maravilhosa. E agora que nós que já fazemos parte, nós possamos ter responsabilidade com essa aliança, não negligenciar a tamanha salvação que recebemos e tamanho tesouro que carregamos, nós possamos negociar, como a tua palavra diz, que nós possamos fazer render, multiplicar. E na lógica do teu reino é exatamente assim. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós oferecemos do Senhor, mais nós conhecemos o Senhor. Nos dá esse entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite para todos. Até semana que vem. Deus abençoe. Amém, amados. Fiquem na paz. Deus abençoe. Olha Deus. Amém, paz.